Falar um pouquinho sobre mim, só para começar, né? Como ela já tinha comentado, eu sou funcionário da Rede Globo, trabalho lá há algum tempo e sou responsável pela parte de realidade aumentada lá. Faço as partes de 3D, animação, faço umas coisas lá. Já fiz para tudo que é produto lá, Fantástico, na época do Faustão, Show dos Famosos, faço para o esporte, para o futebol, então estou sempre produzindo realidade aumentada para a Rede Globo. E aí, assim, eu acho que a grande coisa que a gente tem que falar hoje, a primeira é tocar nesses pontos e desmitificar algumas tecnologias e explicar um pouco o que cada uma é e tal, como é que funciona cada uma mais ou menos. Pô, Renan, o que é realidade aumentada? Não faço ideia. O que é realidade virtual? Então, acho que eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Eu sou formado também em cinema, eu acho que foi importante essa formação ali para quem trabalha com televisão e tal, é legal, quem trabalha com animação. Então, eu estou sempre estudando e foi interessante esse processo, porque eu já trabalhava com realidade aumentada e você fazer cinema, estudar cinema, você pensa na tecnologia de realidade aumentada para o cinema, como é que você vai fazer isso nas produções. E hoje você vê aí Mandalorian, né, usando um estúdio todo virtual e basicamente o meiozinho ali, ó, a miúca ali, é físico, né? E é muito louco você ver um cenário todo virtual, refletindo na armadura do cara, porque tem um globo de LED enorme fazendo em tempo real ali o reflexo ali. É muito louco, então é fantástico a tecnologia de realidade aumentada sendo inserida no cinema hoje em dia, né? E aí falar um pouco, tentar aqui explicar um pouco mais rápido a diferença entre realidade virtual e a realidade aumentada, né? A realidade aumentada, ela basicamente ela é um gráfico inserido através de vídeo que interage com o mundo real, né? A gente teve um grande, eu acho que o primeiro, o exemplo que tem ali, o primeiro ali, é, que foi o jogo Pokémon Go, que foi assim, explodiu na época quando foi lançado, né? Você tem o seu celular ali e aí você mirar para um lugar e quando você mexe o celular, o objeto continua ali. E aí depois disso evoluiu para filtro no Instagram, esses filtros que você coloca maquiagem no rosto, ou que você coloca um animal no chão, você coloca um personagem dançando no chão e você mexe a câmera e a coisa continua ali. Parece que dependendo do nível de qualidade, parece que é de verdade aquilo, né? Você também tem essa intervenção por óculos, alguns óculos já, o HoloLens, os óculos da Microsoft ali, que já fazem esse trabalho fantástico. Teve um novo agora, o Quest Pro, que o Mark Zuckerberg, agora, semana passada, assim, acho que semana passada mais ou menos, ele já apresentou o óculos, o Quest Pro, que já tem realidade mista, que ele faz os dois, realidade aumentada e realidade virtual. E isso é fantástico, né? Porque a ideia do Mark Zuckerberg é trazer, de fato, aquele mundo que a gente vê no Jogador Número 1, né? Do filme Jogador Número 1, e você está trazendo todo mundo para o metaverso, você está trazendo todo mundo para a realidade aumentada e que isso vire algo cotidiano. Então, assim, a ideia dele é popularizar a tecnologia e tem dado certo, né? Tem crescido absurdamente. O Quest 2 está aí para provar isso, né? Com a realidade virtual, que bombou, assim, o óculos, hoje em dia no Brasil, principalmente, tá enorme. Eu lembro que no começo, quando eu peguei um óculos, né, eu entrava nas salas, em alguns lugares e tal, e você encontrava no máximo um brasileiro com muita sorte, né? Hoje em dia, as salas estão bombando de brasileiro, então é fantástico. Você também tem ali os smart screens, né, os vidros, são os vidros mesmo que tem um display. E aí você tem carro que hoje em dia tem GPS com isso, ele tem carro que dá ali o velocímetro, o painel do carro, tudo já no display. Então, assim, é um gráfico interagindo com o mundo real, isso é a realidade aumentada, né? Já a realidade virtual basicamente um óculos, é como um óculos desse daqui, né? Você vai vestir esse óculos e você fica totalmente imerso no mundo virtual, você não tem referências do mundo real. Então, diferente da realidade aumentada, a realidade virtual, você perde essa referência. E, inicialmente, a proposta do metaverso é usar a tecnologia de realidade virtual, né? O metaverso da Meta, do Facebook, que é a proposta de ser o maior e tal, o Horizon, né? Que é a proposta de ser ali o maior e tal, o mais completo,
integrado com o Instagram, integrado com o Facebook, cheio de integração. Ele vai ter a capacidade de gerar um avatar seu super parecido contigo. O Quest Pro agora, que ele lê o seu rosto e ele passa expressão para o seu avatar. Então, se você está ali triste, se você está com raiva, quando você está falando, ele está movendo a sua boca. Você pisca, o seu personagem pisca também. Então, essa interação de metaverso mais profunda e mais completa é a proposta da Meta, né, do Mark Zuckerberg. Né? Eu até brinco que ele deu esse nome, basicamente. Né? Ele criou esse nome metaverso quando ele chegou lá atrás e falou, olha, estou criando o metaverso, e é isso, vai ser isso, 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 isso. E aí virou igual Bombril para a esponja, né? Para aquela esponja de aço, né? Que pega o nome, Super Bonder para cola instantânea. Então, ele criou o termo metaverso a partir do metaverso dele, né? O Horizon, que foi lançado agora há pouco tempo já, junto com a estreia do Quest Pro, junto com o lançamento do Quest Pro, que ele falou sobre tudo que ele vai poder fazer e tal. Falou também de temas super interessantes, que é o metaverso, como é que ele pode ser usado no marketing, como é que ele pode ser usado em aplicação, como integrar aplicações dentro dele, como é que isso vai ser usado, como é que vai ser no futuro isso tudo, esse uso dessa tecnologia. Quem, inclusive, se vocês quiserem procurar mais sobre, procura lá as lives que rolaram no metaverso, no dia do metaverso da estreia, que foi bem legal, tem muito conteúdo maneiro para você entender, estudar e saber como é que vai funcionar isso. Eu acho que o que eu quero mais tentar trazer para vocês o que é isso tudo, para você entender. Não, tá, beleza, realidade aumentada, você precisa do display ali, já está sendo usado no Instagram, em aplicativo, joguinho, já tem muita coisa. Tá, realidade virtual, você precisa de um óculos, que tem alguns celulares também, né, que você coloca o celular já direto no recipiente, que parece um óculos, e ele vai virar também uma espécie de realidade virtual. Então, entender como é que vão ser o uso dessas duas tecnologias, algumas aplicações que eu vou falar também para produzir para essas tecnologias, como é que está sendo a NFT, né, nesses universos, está rolando muito já, né? Decentraland, por exemplo, está usando, não é o Bitcoin, ele está usando moeda, né, para poder fazer negócio lá dentro. Você pode produzir para sei lá, um óculos, um avatar, uma roupa, não sei o que, e vender lá dentro para o Ethereum, né? Lá a moeda é Ethereum. Então, você consegue... hoje em dia, você não precisa só farmar, né, uma moeda. Você consegue chegar lá e negociar, você chegar em casa, produzir. Você tem um software de graça, o Blender. Você estudou 3D, sabe o básico? Você já consegue criar objeto para vender por Ethereum dentro do Decentraland, por exemplo, né? E isso já é um mercado que já está super rolando. E aí, isso aqui é legal, falar sobre o render real-time, para a gente entender para onde o futuro está indo. Assim, porque lá atrás a gente já teve coisa parecida com o multiverso e não aconteceu, não funcionou. Mas por quê? Tal? Tinha muito a ver com a qualidade da coisa, como ele funcionava, as tecnologias não eram tão avançadas e tal, que era o Second Life. Né? O Second Life, acho que foi o primeiro metaverso criado. Já existia uma interação ali, você usava um computador, você instalava uma aplicação e entrava no Second Life. E aí você tinha ali já um chat com as pessoas, já conhecia pessoas de vários lugares do mundo e tal, mas você tinha milhões de limitações, né? E aí, com o tempo, a coisa foi evoluindo, e aí, hoje em dia, com a tecnologia de real-time, que é o render processado com a qualidade, né? Se for ver hoje em dia, na época de um PlayStation 1, um PlayStation 5, a qualidade do render melhorou muito. Então, isso graças ao tempo real, ao render em tempo real. Você, quando vai produzir para cinema, em que você tem que elevar o nível de qualidade, você vai ver um Vingadores da vida, que o nível de qualidade é muito maior do que um jogo, né, um gráfico, falando de gráficos, você precisa ali de soltar um render que vai processar 29 imagens por segundo, que demora horas, um frame, né, uma imagem só. Hoje em dia você consegue já entregar em tempo real, sem precisar desse processo todo, uma qualidade absurda. Agora, com a nova geração que saiu há pouco tempo também, a geração 40 das placas de vídeo,
os caras dobraram a qualidade do que a gente tem atualmente. Então, daqui a pouco você tem uma interação extremamente realista, usando um óculos, que vai confundir, inclusive, a cabeça de muita gente do que é virtual do que é real, né? E aí a gente tem algumas ferramentas para produzir para isso, que estão sendo fantásticas, são ferramentas de graça, que você tem conteúdo, mas muito conteúdo na internet, você vai no YouTube, a própria Epic Games, a própria Unreal ali já está produzindo conteúdo para você estudar, eles já disponibilizam isso para você no YouTube. Então, assim, eu acho que para você aprender hoje a entrar nesse universo de produção virtual, de entender, de pelo menos entender, se você não quer produzir, eu quero entender como é que funciona a tecnologia para demandar para o cliente, ou eu quero entender para poder saber como que o meu mercado vai funcionar nessa tecnologia. Então, é muito importante, você tem conteúdo para tudo hoje em dia no YouTube, na internet. Eu sou um grande usuário de YouTube. Agora, hoje, sei lá, 2 horas atrás, eu estava lá fuçando no YouTube para poder entender algo que eu vou mostrar depois para vocês. Aqui já funcionando, já rodando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é a tecnologia básica já funcionando super bem. Então, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? E aí você tem, por exemplo, o Fortnite, que é um sucesso monstruoso e que virou uma espécie de metaverso e que é um jogo que é o case, né, da Epic usando a Unreal, que é fantástico. Você vê a qualidade que a coisa está evoluindo, é absurdo. E aí é o que eu estava falando, né, sobre a Meta, que é o dono do Horizon, que tem trazido para a gente essas tecnologias e tal. E é o cara que definiu como é que vai funcionar o futuro. Então, acho que é um cara que a gente tem que estar super ligado. E eu acho que aqui era sobre o jogador número 1 que eu tinha falado antes. E aí, falando um pouco sobre o que eu tenho feito, tenho produzido. A gente tem, agora, em breve, aí na Copa tem novidades. A Rede Globo tem sempre trazido essas inovações, tem trago muita coisa diferente. Agora, há pouco tempo na novela teve a Pandora, né, fez uma propaganda lá, fez um merchan dentro da novela, onde eles fizeram o metaverso deles, em que o ator entrava na loja da Pandora virtualmente, usando um óculos Quest desse daqui que eu mostrei, usando um óculos Quest desse. Foi produzido pela Globo, né? A Globo tem sempre inovado, tem sempre... A Globo acho que sempre acho que é uma das maiores inovadoras, né, nesse campo, né, de tecnologia e tal, no Brasil. Assim, a Globo tem sempre investido. A Globo é uma das pioneiras, né, na computação gráfica mundial. Eles estavam falando ali sobre os brasileiros. De fato, assim, o Brasil exporta muito brasileiro. Assim, os grandes talentos do Brasil geralmente vão lá para fora. E é absurdo o quanto que o brasileiro é gigante e é criativo e manda bem em tecnologia, é absurdo. Então, a Globo tem sempre inovando e agora, em breve, a gente vai ter coisa nova aí rolando na Copa. Vou adiantar mais ou menos aí na Copa, vamos ter muita coisa legal. Novela, a gente está fazendo bastante coisa. Quem conseguiu assistir no Big Brother, a gente fez um jogo, né, onde as pessoas botavam óculos e aí existia uma interação ali com o mundo real também. Ele colocava o óculos e o mundo que ele estava vendo era fisicamente parecido com o cenário que eles construíram. Então, quando ele via uma parede, ele encostava nessa parede, a parede estava lá fisicamente e dentro do óculos, o gráfico que ele estava assistindo era igualzinho ao mundo real. Então, ele encostava numa parede e ele estava vendo uma parede no mundo virtual. Era muito doido. Então, quem não assistiu, dá uma olhada depois, procura lá o materialzinho no Big Brother, o metaverso do Big Brother, está ficando muito legal. A Globo está investindo muito na coisa do metaverso, na tecnologia de tempo real. A gente tem usado muito para a realidade aumentada a Unreal mesmo, para produzir as peças para lá. Acho que uma grande concorrente da Unreal hoje é a Unity, né, que ela usa muito também para produzir para o metaverso. O Outspace, por exemplo, é um metaverso produzido com base na Unity. Então, se você é uma pessoa que tem interesse em produzir alguma coisa para Outspace e tal, a Unity é uma boa escolha. Eu, pessoalmente, eu sou fã da Unreal, eu sou usuário de Unreal, né? Mas
Eu acho que é a maior. Hoje, a Unreal, de fato, disparou na frente, assim, fortemente, principalmente na produção de televisão e tal, tem sido usado muito. E aí, nessa doideira de ter que estudar essas tecnologias novas, saiu há um tempo atrás a Unreal 5. Eu vou mostrar para vocês o que é a doideira. Bem, esse sou eu, acho que está sendo compartilhado, né? Esse sou eu na Unreal já, e aí eu estou com o meu rosto lá, ó, se vocês podem ver, ele está mexendo junto. E o que está fazendo aquele movimento lá, do meu rosto? É um iPhone que está aqui na minha frente, que está fazendo a leitura do meu rosto, dos movimentos. Não vai estar tão preciso, porque eu deveria estar com ele bem frontal, na frente, talvez na frente da câmera. Eu deveria estar olhando para ele para fazer os movimentos. Mas, e esse personagem, ele foi feito com um scanner. Eu escaneei o meu rosto e joguei na tecnologia da Unreal, que já dá de graça. Você vê lá um tutorialzinho de 10 minutos e você vai conseguir fazer o seu MetaHuman, que é esse personagem está aí. É um MetaHuman que a Unreal faz em 10 minutos. E o scanner eu fiz com fotogrametria, é uma tecnologia chamada fotogrametria, que o iPhone também faz. Então, você tem um iPhone, você escaneia o seu rosto, você cria um personagem, joga lá no MetaHumanzinho lá. Gente, com 10 minutos você vê um vídeo, copia na Unreal, está funcionando. Aí você deu um personagem, aí você, legal. Como é que eu faço esse personagem se movimentar? Aí você vai lá, assiste um tutorialzinho do Live Link para fazer o seu rosto no iPhone, usando o iPhone também. Que está aqui na minha frente, com o iPhone aqui, ó, aqui, é no meu rosto agora. E aí agora eu quero, como é que eu vou fazer um movimento? E aí eu vou lá, acho um pacote que já vem na Unreal, você instala ele e você já tem uma movimentação do personagem em tempo real, uma qualidade absurda, né? E com o seu rosto lá, ó. E aí eu consigo mexer o rosto aqui, cima, para baixo, para cá. E imagina isso, que louco, você está no multiverso ali, uma reunião, né? Aí você chega lá, você encontra uma galera assim, que vai chegar em você e está mexendo o rosto igual, igual o seu rosto. Então, é muito louco. Assim. É muito louco o nível que a gente já chegou. Mas é aquilo, hoje em dia, o metaverso ainda é muito experimental. A gente ainda está estudando muito, é tudo muito novo, extremamente novo. A gente está... Eu costumo falar assim, eu acho que hoje é a época de inovar, de pensar, de estudar, porque é gigante. O campo é gigante, só tem crescido. Tem gente que fica com medo, né? Como eu estava falando de hype, né? Acha que é hypado, que o metaverso é hypado. E aí eu escuto, às vezes, depois vocês pesquisam na internet uma entrevista que o Bill Gates deu no início da internet. E é hilário, porque assim, você vê, é um loop. Porque hoje em dia, as pessoas descrentes, mas não vai funcionar, isso é hype, NFT, Bitcoin, criptomoeda, não, isso aí daqui a pouco vai acabar, negócio de realidade virtual, realidade aumentada. E aí, quem entende de fato só vê crescer e só vê vantagem. Mas aí quem não entende que tem esse lado, é igualzinho. Pesquisa depois, vai no YouTube, Bill Gates entrevista sobre a internet. E aí, lá, as perguntas que ele fazia assim, mas o que é essa internet aí? Como é que é isso? Aí, Bill Gates, você chega lá, você consegue achar qualquer informação. Aliás, mas isso não é jornal? Ele, não é igual ao jornal. Você pode, por exemplo, escutar sei lá, um podcast. Mas o nome disso é rádio, né? Aí, não é igual rádio, aqui é evolução do rádio, né? Você tem lá, qualquer hora, qualquer momento, e a rádio de qualquer de qualquer lugar do mundo, você vai encontrar. Então, assim, essa descrença de não entender inicialmente a tecnologia, isso acontece muito hoje em dia. Tem gente que, por exemplo, não investe na tecnologia por medo, porque não entende, não sabe como é que funciona. Aí acha que é um hype. Não, isso é coisa de agora, né? E aí não entende que, não, isso é processo da evolução. Tanto que a tecnologia de realidade aumentada, de realidade virtual, é algo antigo. A Globo faz realidade aumentada tem pelo menos aí, o quê? 10 anos. A Globo sempre investiu, 12 anos, sei lá, 15.
Então, a Globo já faz isso há muito tempo, e aí hoje você tem um boom gigante no mundo inteiro, usando isso para produção virtual, produção de cinema, produção... tem live hoje em dia. Isso por quê? Porque a tecnologia foi aumentando, foi crescendo. Uma coisa que era extremamente cara há 10 anos atrás, que só a Globo no Brasil poderia bancar. Hoje em dia você tem um iPhone que faz muita coisa, você tem um Unreal, um sistema de real-time, igual esse daqui que você está vendo, que produz game, que é de graça. Você tem um YouTube que ensina, que pode capacitar, você tem cursos como a Lab Data, você tem uma live dessa aqui, que você entende o que está acontecendo, você tem, enfim, inúmeros caminhos para você entender o futuro, entender a tecnologia que você não tinha antigamente. Na minha época, eu tinha YouTube. Para aprender no Brasil, então, né, sobre como é 3D, naquela época era uma surra, era fuçando. Às vezes você conhecia alguém que sabia, entendia, e aí você conseguia tirar alguma dúvida. E aí, hoje em dia, com a tecnologia, com a evolução, você viabiliza muitos métodos, né? Então, aí você vê hoje em dia, que foi o princípio, né? Lá no início, né? O Mark, quando ele comprou o Oculus Quest para a realidade virtual, ele lançou dois, e aí custava, sei lá, $1.200, e aí ele lançou por $300, porque a ideia dele era popularizar. E é isso que tem acontecido, quando, né, a tecnologia ela evolui, ela cresce, você viabiliza muitos processos, muitos meios, muitas tecnologias de hardware, software. Então, o nível que a gente chegou hoje, você tem, por exemplo, o Blender, que é um software para você modelar 3D, animar em 3D, que é de graça. E aí é um software que é open source, ou seja, o código-fonte dele é liberado, qualquer desenvolvedor consegue produzir um plugin para ele, e aí já virou um mercado, porque você produz uma ferramenta que cresceu gigante. Então, tem desenvolvedor que produz só plugin para facilitar a vida das pessoas, né? Por exemplo, há pouco tempo, fazendo um modelo 3D, e aí você precisa baixar modelo, ele tem lá um plugin que ele já vai achar no site um modelo que você precisa para a sua cena 3D, e você vai baixar. Então, assim, para você, hoje em dia, é muito mais fácil trabalhar com 3D, porque a tecnologia evoluiu, a ferramenta que você tem agora é de graça. Você tem ferramentas que facilitam a sua vida, né? E é isso que tem acontecido. Por exemplo, a realidade aumentada e a realidade virtual, grandes tecnologias dela, grandes funções dela, é facilitar a vida do usuário. Por exemplo, a gente tem ali, ó, na apresentação mesmo que eu tinha mostrado, deixa eu tirar aqui, um dos exemplos, que é o Smart Screen, né? Esse Glass. Ele é basicamente isso, é um facilitador de vidas, né? De vida. Um óculos, por exemplo, já está sendo usado para cirurgia. Você coloca um óculos e aí você tem no seu óculos, na sua lente, você já tem ali informações sobre algo da cirurgia que você está fazendo ali, sobre o vaso que tem que ser, né? Tem que cortar, onde é que tem que mexer. Então, não é a minha área de medicina, né? Mas a ideia ali é justamente isso. Você tem ali o batimento cardíaco da pessoa em tempo real já no seu óculos, para você estar medindo o nível de, enfim, como é que está, enfim, várias situações ali que envolvem aquela cirurgia para tornar uma coisa mais precisa. Você tem para parte mecânica, tem muita gente que faz para manutenção e reparo em certas situações. O profissional não precisa se deslocar, um profissional que vem lá dos Estados Unidos, um técnico que é especialista em algo, ele não precisa. Então, com um gráfico na casa dele, com um computador, ele consegue dar instruções para a pessoa que está com óculos. E aí ele com óculos já, ele está vendo o que a pessoa está fazendo no acesso remoto, e os dois interagindo ali. Ó, ele fala, ó, tá vendo essa peça aqui? Ele já mostra a peça para o cara no próprio vidro. Aquela ali, você pode mexer nela, troca ela. Não, ali, ó, você tem que tocar ali. Então, essa tecnologia, ela vem para facilitar a vida, é um facilitador, então é algo que em breve já está um óculos de grau normal, já está com um smart glass, né? Já é um smart screen já, o que vai facilitar você fazer uma viagem, você colocar o GPS, de você obter informação na hora, de telefone, de algum lembrete que você precisa. Então, é um facilitador ali de ambiente. Você vai usar a realidade aumentada muito para isso.
A realidade virtual, que já tem sido usado muito para entrevista de trabalho, para reunião de trabalho, né? Você vê aquele ambiente de trabalho, aquele workspace lá do metaverso, da Meta, você consegue já abrir um quadro lá na parede, você está numa reunião, você espelha ali a sua tela do seu computador, então, assim, às vezes, não precisa se deslocar, vai facilitar a vida dos profissionais de trabalho. E aí, assim, e você tem várias coisas nesse meio, né? Você pode fazer uma aplicação e fazer um merchan, botar uma login da pessoa aqui, que vai estar sempre ali. Você pode, numa própria sala dessa de reunião, fazer um ambiente ali, né, que vai te proporcionar uma logo sei lá, um lanche do McDonald's ali na sua mesa ali, e aí você fica com vontade, sabe? Uma propaganda. Então, assim, as aplicações são gigantes. A Globo tem aproveitado todas. Essa sacada agora, pesquisa aí rapidinho depois, a Pandora fez esse merchan agora, usando o metaverso. Então, é gigante. E aí é o que eu comentei. Hoje em dia, você tem aqui, ó, tecnologia. E é sério, não é, porque você entende muito, você trabalha muito tempo com isso. Não acho que seja. Eu acho que uma pessoa com nível iniciante, básico ali, chega a uma qualidade, chega nesse produto aqui, final aqui, facilmente. Então, imagina o que com um pouco de estudo, né, você entendendo melhor a tecnologia, e às vezes, você não precisa nem meter a mão na massa aqui para fazer, mas você entender como funciona a tecnologia, você consegue propor soluções para que as pessoas que estão preocupadas em estudar a produção, a parte produtiva, de você estar fazendo 3D, modelando 3D e tal, possam fazer, né? Às vezes você é um lead que vai tocar um projeto e aí você precisa entender, né? E geralmente é assim. Eu acho que o grande conflito hoje na televisão, já passei muito por isso, são diretores, às vezes chega um diretor novo de um produto e aí os caras querem colocar virtual, eles chamam de virtual na Globo, realidade aumentada eles chamam de virtual. Os caras querem colocar virtual no Domingão lá do Hulk, né? E aí, mas como é que vai fazer? Aí o diretor, ele não entende, ele nunca trabalhou com realidade aumentada. E aí chega na hora, a gente, para poder explicar como é que funciona, aí no dia da gravação, ou então no dia do ao vivo, para entender, olha, aí você não pode ficar, porque o gráfico vai ficar aí, né? O 3D vai ficar aí. E aí a gente precisa, ou então, olha, você precisa fingir que está ali, interagir com ele para parecer real e tal, que era um grande desafio do show de famosos, né? Era isso, você tinha um programa ao vivo, você tinha bailarino, bailarina no palco dançando, você tinha um artista ali fazendo um famoso ali, imitando um famoso, e aí você trabalhar com realidade aumentada, com animação no meio do palco, complementando o cenário, aquela doideira, no ao vivo, era um maior desafio, era uma doideira. E aí até a produção, na época do Faustão, entender como funcionava, e a coisa engrenar e tal, e ficar fina, né? Foi um processo. Mas, assim, depois que andou e entenderam, eles se apaixonaram e começaram a usar muito, e entenderam que, cara, só adiciona. Um exemplo, a gente teve um cenário que era no Egito. Aí a gente colocou umas estátuas lá, enormes, de porcelana gigante, que quem olhava não falava que aquilo era virtual, falava que era cenário. Agora, você imagina a cenografia para produzir aquilo e durante no ao vivo, você colocar aquela estátua ali no palco e depois tirar. Possível. As coisas que a gente faziam ali, que a gente fazia, de você abrir uma cena 3D e trocar, né, durante um comercial, a pessoa se apresentou. Aí tinha um comercial, era um gap, de você fechar uma cena e abrir a outra e montar o palco ali para o próximo show. Então, isso é algo que seria impossível você ter um cenário, você fazer isso com um cenário.
Pelo menos os cenários que a gente fazia, que eram gigantes, era muita coisa, e você via aquele monte de gráfico e coisa animada, tinha carro, tinha, enfim, coisas gigantes, né? Coisas que eram impossíveis de serem feitas, e aí você ter essa solução para a televisão que funciona, você troca durante o comercial. Então, a tecnologia para isso, né? Para trazer possibilidades novas, para trazer inovação, para ensinar. Tem muita... A tecnologia de realidade aumentada e virtual sendo usada muito para escola, para palestra, para você entender situações. Você tem aplicativo para você assistir show em lugares que você não poderia estar. Chega lá, o show tem uma exibição com a câmera 360 e com óculos você se sente no local, porque a câmera 360 te dá essa visão, né? Então, quando você mexe a cabeça, você tem essa sensação de estar no lugar. Um show que você nunca poderia, talvez, bancar uma viagem de, sei lá, enfim, estar na gringa lá com um artista que você ama. Ou então uma palestra num TED de um cara que você é super fã. Então, a tecnologia de realidade virtual aumentada veio para isso. E o metaverso é isso. Você tem isso tudo num lugar só. A ideia do meta é essa. Você conseguir trabalhar, você conseguir ir para uma sala de aula, você ter interação social mais próxima com pessoas que estão longe. A ideia não é substituir a interação social que a gente tem hoje em dia, até porque o ser humano precisa disso, mas em momentos específicos, você ter, por exemplo, eu estou aqui sozinho aqui, daqui eu poderia estar aqui numa reunião com 10 pessoas, e carioca morando em São Paulo, meus amigos, todo mundo no Rio, eu posso ter uma reunião com eles lá daqui a 2 minutos, acessando o óculos, com todo mundo, e trocar uma ideia, como se eu estivesse lá com eles. Então, a tecnologia de realidade aumentada e virtual veio para isso, o metaverso é gigante, inclusive quem tiver ideias para aplicações, eu troco sempre com a Ariane algumas ideias sobre aplicações que são possíveis para isso, para esse uso da tecnologia. Quem tiver ideias, pode mandar para mim, pode mandar lá, tanto no LinkedIn, quanto aqui no chat, aí, pode escrever. Imagina, caramba, de fazer tal coisa com realidade aumentada. Pô, tem isso na realidade virtual? Como é que a gente poderia fazer isso? Como é que vai ser a criptomoeda no metaverso? Já tem sido usada muito, né? Então, essas ideias são sempre válidas. Eu acho que hoje é o campo da pesquisa, é o campo do experimento hoje. E a minha estimativa tem sido de 2 a 3 anos para a gente estar vivendo algo parecido ali com o jogador número 1, né? Que é todo mundo em casa, é igual ao celular, né? Todo mundo já tem um óculos de realidade virtual, igual todo mundo tem um celular hoje em dia. E ali já está começando também o uso da realidade aumentada em óculos padrão, um smart glass, né, como chama hoje em dia. Já está popularizando já. Acho que em 5 anos, tudo que é óculos normal de grau já vai ser um smart glass já funcionando, conectado com o seu celular, e te dando um monte de informação maneira, e está evoluindo a coisa. Então, hoje é a época de você estar experimentando, estudando, entendendo a tecnologia, talvez terminar, sei lá, acabar com o preconceito, com esse medo desse hype, de que vai acabar, não vai acabar, não sei o quê, você acha que não vai funcionar, não vai ficar por muito tempo e tal. Besteira. E hoje em dia, quem hoje, ainda hoje, né? Depois de tanta coisa que a gente já passou, já estudou, já viu aqui, ainda hoje, quem começa a estudar, quem começa a se interessar por essa área é pioneiro na tecnologia, não tem jeito, é pioneiro. E a galera da Lab está aí para dizer isso e provar. E aí eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a galera já deve estar um pouco cansada, mas fica aí, se vocês quiserem fazer uma pergunta e tal, quiserem trocar uma ideia, ver isso aqui, ó, essa doideira aqui. Renan, Fazer não tem pergunta. uma pergunta, tem um monte de pergunta.
Tem um monte, né? Aqui tem dele, ó. Ai, muito doido, né? Legal. E é isso, ó. Isso é É um incrível, iPhone. Renan. Isso é incrível. Isso não é muito legal. Isso é incrível. Não, eu não vou conseguir dormir essa noite se eu não conseguir fazer o meu. Olha, é iPhone 10 para cima. Tem um iPhone 10? Eu não sei, eu tenho que saber essas É o coisas. X. O Esse X aqui é é? o ID. Tem que ter o Face ID. Face Esse ID é a aqui. tecnologia que Acho... rastreia o rosto. Peraí que eu vou perguntar aqui se eu tenho. Sabe o que eu tenho Tá. meus universos? Tem que ter a tecnologia de Face ID, que é o que faz o reconhecimento do rosto. E aí a galera que Eu tenho não dá aqui, mole, né? tenho. A galera não dá mole, é isso. O iPhone lançou o Face ID, que faz reconhecimento de rosto, e eles olharam assim, caramba, eu acho que essa tecnologia eu posso usar para outras coisas, né? E aí não tem jeito. E aí jogaram já na Unreal, já produziram aplicativo para isso, já a coisa já. Gente, mas isso ficou incrível. Renan, eu já compartilhei É, aqui um monte de link enquanto você ia falando, e tem muitas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Então, eu vou começar com a Mila, que enquanto você falava, a Mila Matarazzo, ela pergunta. Então, primeiro, deixa eu ver se eu chego no começo aqui das perguntas. Tá. A Mila já pergunta. Vamos lá, ela vai perguntar assim: eu consigo fazer o avatar falar no Unreal? Eu posso gravar meu áudio e ele simular a fala? Quer dizer, ela já quer fazer um vídeo de avatar. aham, Dá para é. fazer? Então, dá para fazer já. Tem um plugin nativo de graça, que você vai lá na Epic Store, né, que chama. Você vai lá de graça, você tem essas duas opções. O iPhone, esse que eu estou fazendo aqui, né, com qualquer Meta Yuma, você tem um Meta Yuma, já tem lá alguns que você pode baixar. Tem um negro, um japonês, um louro, um ruivo, você já baixa lá do Meta Yuma de graça, com outros rostos, que é padrão lá. Se você quiser usar um genérico lá, tem um monte. E aí você tem um pluginzinho que você pode fazer por áudio, você vai gravar o áudio, vai subir o áudio lá no aplicativozinho, e aí ele já vai fazer já vai gerar essa animação já para você de fala, da boca falando. Esse daqui que eu estou fazendo, de falar, você pode gravar também. O iPhone grava também esse movimento aqui. Então, enquanto eu estou falando, eu posso botar aqui para gravar agora, e aí eu estou gravando o movimento e a voz. E aí depois eu vou lá, boto uma playlist mesmo, aqui dentro, e toco, dou um play. E aí ele vai tocar ali a minha fala de novo e o movimento que eu fiz na hora. Então é gravável, e aí você pode fazer uma brincadeira aí com corte de câmera, tu bota uma câmera aqui, uma câmera já faz uma brincadeira já mais doida, né? Mas é gravável, totalmente gravável. E esse ambiente aí, Renan, ele também, você pode pegar ambientes prontos, não só sendo assim um ambiente mais frio, tem ambientes mais, sei lá, aconchegantes, Tem, sala, tem. Qualquer cenário que você tiver, eu acho que isso que eu adicionar aqui agora. Acho que... cenários preparados já, que tem Cenário aí. pronto, aqui, ó. Você vem aqui, baixa no cenário pronto, e aí você joga ele na sua cena, tá Ah. pronto. E aí, deixa eu pegar aqui Aqui, por exemplo, o que eu for adicionar aqui, até se eu for baixar uma coisa aqui e jogar, ó, depois eu dou um play aqui, já tá lá, entendeu? Então, qualquer coisa que eu baixar e jogar aqui dentro já funciona, ó. Eu tenho aqui uns objetos de sala, são bem legais. Quer ver que doido? Esse aí que é um hotel, um teatro, quer dizer, você consegue Hã? ficar dentro desse teatro? Um teatro, né? Eu só acho que eu não tenho esse baixado. Às vezes tem coisa que compra. Deixa eu ver o que eu já tenho baixado aqui, ó. Esse daqui. Adicionar a projetos. E adiciono agora na hora. Aí ele aparece aqui, ó. Vocês estão imaginando como vai ser a aula do Renan? Ele vai dar aula para a gente Isso aí. agora, no dia 7/11. Começa a primeira turma aí do curso de especialização para palestrantes, professores, e todas as pessoas que utilizam e podem utilizar o metaverso como forma de comunicação Uhum. e
direcionado por dados, né? Então, veja só, o que o Renan está mostrando aqui é o que ele vai, inclusive, ensinar na aula dele, como ferramental para os seres humanos aprenderem a como usar isso daqui e trazer para a aula, né? Ou para a palestra. Parte mais, talvez um pouco mais técnica, um passadão ali, né, de entender como é que funciona. Isso aqui, por exemplo, quando você entende a dinâmica de como funciona o Unreal, e aí você chega lá, você vê uma biblioteca gigante de coisa de graça que eles dão lá, e você pode, é só clicar aqui, baixar, é isso, não, é porque está baixando aqui para mim ainda. Mas é isso, é só você baixar ali, clicar, baixar, e você já consegue colocar na sua cena, é isso. O que tem de gente, tem uns caras aí que estão famosinhos na internet, que eles fazem jogo. Vou fazer agora um jogo em 1 hora, um jogo funcionando, não sei o quê. E aí a brincadeira é essa, ele pega tudo pronto e está funcionando. Então, ó, incrível. Aqui, tem mais pergunta. Enquanto você está baixando aí, a própria Mila, ela diz assim, que o marido dela atua na área médica, neurológica, e ele usa essa tecnologia do óculos para reabilitação de pacientes. Na verdade, ela diz, não reabilitação, mas tratamento que melhora a qualidade de vida na parte motora e cognitiva. Fabuloso, né? Aí, o Hewell Barros, depois se eu falar errado o seu nome, por favor, me ajuda, tá? Ele pergunta, Renan, hoje experimentamos a realidade virtual na Turma da Mônica. Na realidade, ele conta. Por um gibi da Panini. Ele estava lendo a história e nos deparamos com essa nova realidade da rua do Limoeiro. Provavelmente quando você explicava lá da realidade aumentada. Aí a Mila, de novo, ela vai fazer uma pergunta. Essa propaganda da Pandora, ela já é um case possível para qualquer empresa? Em média, qual o custo para uma empresa ter essa solução similar ao case da Pandora? Essa solução já é escalável? Não, total. É algo que já tem uma galera já produzindo, já fazendo, já funcionando, já. Não é algo novo, como eu comentei, mas está numa questão de experimento ainda mesmo. Tipo, funcionalidade 100% de estar vendendo, de tal. Eu acredito que eu não vi nenhuma 100% ainda funcionando, né? Uma loja, o e-commerce, por exemplo, igual a da Pandora exibiu ali. Então, às vezes, é muita coisa de um showroom, por exemplo, né? Que é super mais de boa de fazer do que, por exemplo, um e-commerce. Mas, no caso da Pandora, eu acho que não é uma produção extremamente complexa, não é um metaverso da vida, né? Você tem uma loja, você produziu ali uma loja, um ambiente só, então não é uma produção super complexa que vai exigir um mega orçamento, e tem muita coisa que você consegue produzir naquele caso ali, uma vitrine, uma mesa, são coisas que você já consegue hoje em dia produzir com produtos que você compra na internet, né? E aí o que tinha de personalizado ali, que você tem que contratar um artista 3D para produzir, são as pulseiras, basicamente, né? Que aí você não encontra fácil na internet para comprar. Então, sim, aí você vai falar de custo, é isso. Depende muito do que é personalizável. Isso você consegue produzir com coisa da internet? Não sei, você consegue produzir com asset de graça aqui da Epic? Isso cai um custo muito. Então, às vezes, é uma coisa que você só precisava entender como é que funciona e saber como é que faz. Que você produz rápido, sabe? Tipo, agora, dependendo do que for, é muito isso, o orçamento, para quando então, se é uma coisa que você precisa de artista 3D para estar produzindo ali para você, aí pode ser que eleve talvez um pouco ali o custo, né? Mas, hoje em dia, você já encontra tudo na internet, já facilita bastante. Muito legal. Mas é um grande case. Tá, a Mila também pergunta assim, a Mila falou dos links, depois eu não sei por quê, vários links que eu mandei são do YouTube enquanto ele falava, tinha um link que era uma mensagem, era falando da Pandora, o outro link era do próprio Bill Gates, com aquela informação que o Renan falou sobre o Bill Gates, aí eu fui pesquisar enquanto ele falava e já larguei aqui, então se vocês não conseguiram pegar, porque às vezes deve ter alguma limitação do próprio YouTube aqui. E o outro link foi, eu achei o Unreal lá no LinkedIn, enquanto eu estava fuçando. Então, aí eu achei como fazer isso daí que o Renan está ensinando a gente a fazer.
Então, quer dizer, é fácil para ele, porque ele já baixou o Unreal, ele já se cadastrou, assim, você vai levar umas 3 horas só fazendo isso. Aí depois você leva 2 horas fazendo a outra coisa. Mas assim, eu preciso contar a realidade, porque ele já, imagina, a pessoa já sabe, já entende, né? Bom, enfim, mas mesmo, é verdade o que ele está dizendo, qualquer um consegue em 2 horas, depois que gastou 5 baixando o Unreal. Você viu aqui, ó, eu baixei aqui agora, você falou lá no início. Aí eu baixei lá, fui aqui de graça, Eu vi, eu tô baixei vendo. o Aço na hora. E aí o tanto de coisa que tem aqui, tipo, você perde um Nossa. dia aqui Só para de montar, brincando disso. você A Mila perde ainda brincando, pergunta, né? a Mila ainda está perguntando, qual é o seu LinkedIn, Renan? Porque é mesmo difícil. Depois você me dá o teu nome, Renan qual é o teu nome Oliveira, inteiro que eu anoto aqui? Renan Oliveira de Souza. Tá, eu vou ver se eu consigo pegar o LinkedIn dele, Mila, e trazer para cá o QR Code ou qualquer coisa. Se não, eu ponho aqui. Então é Renan. Oliveira. Ela também pergunta se eu tenho várias ideias. Ah, ela disse que tem várias ideias e players mapeados. Parece que você ganhou um monte de cliente aí. E ela pergunta: no Unreal, não preciso fazer renderização, certo? Ela pergunta. Exatamente, não precisa. Isso aqui é Tá, e real como é que é time, Renan? Renan Oliveira de Souza. Tá bom, pode responder agora. Vai lá que eu não vou atrapalhar mais. Não, é isso, assim, a grande vantagem da Unreal, né, do metaverso, é que você pula esse processo. Ele é uma espécie de game, de videogame, né? Os consoles, hoje em dia, os videogames, eles fazem isso, o render em real time. Então, aquela resenha que tem muito para produzir vídeo, né, para fazer uma animação 3D lá, é, de um produto específico, aquela resenha que tem vai demorar porque tem que fazer o render, não sei o quê. Aqui você não tem, no metaverso você não tem. Você está assistindo um gráfico de alta qualidade, de alta performance em tempo real, né? E aí o que otimiza isso, a qualidade sempre, né, é o seu hardware, dependendo da placa de vídeo que você tiver e tal, né? Sua memória, seu processador, isso vai otimizando a qualidade do produto. Quer dizer, então, o teu equipamento vai implicar muito também em como você vai, né, no seu trabalho nisso, né? Então, se Também. alguém tiver um equipamento aqui, qual é o equipamento que você sugere, Renan? NVIDIA? Não, é as placas hoje em dia tem várias opções, né? E aí eu acho que eu indico a que você puder comprar. Que Porque hoje, boa, com essa daí é qualquer. ótima. A Essa que é a você puder melhor. comprar. Gente, eu gosto desse Total, Renan, que é total. pé no chão, menino, viu? É, Ele é eu indico. global, mas é um global assim, pé no chão, realidade. E é aquilo que eu falei atrás, assim, hoje em dia a tecnologia possibilita você fazer coisas que eu não conseguia antigamente. Então, isso é um exemplo. A Unreal, ela te possibilita você produzir gráfico com qualidade. Você não precisa ter uma máquina extremamente potente de 30 mil reais, de 20 mil reais. Você não precisa. Então, assim, você hoje em dia você já consegue estudar. É claro que você, dependendo da complexidade, você vai fazer um metaverso inteiro, aí talvez a sua máquina não segure a onda. Mas você quer estudar, você quer fazer a loja da Pandora, que é um ambiente com as vitrines, você vai fazer no seu computadorzinho. Entendeu? A Unreal está aí para isso, para facilitar a sua vida. Quando a Unreal 5 veio, inclusive, que foi aquela coisa que a gente ficou assustado, o pulo que deu, né, da Unreal 4 para 5, o salto que eles deram, é assustador. E aí eles falam assim, olha, a sua máquina que antigamente não aguentava, aí eu vou falar de um termo mais técnico, que é a coisa da malha 3D, né? E aí você tem polígonos na malha. Antigamente você rodava ali uma coisa de 10 milhões, né? Você rodava ali com dificuldade, numa máquina boa. Aí, hoje em dia, o cara chega para você, vai fazer a apresentação da Unreal 5 e fala assim, tá vendo esse modelo aqui? Esse modelo aqui tem 5 bilhões de polígonos. Aí ele acende uma luz, tem A uma metade. sala. Tem uma sala com, sei lá, pelo menos 300 daquele modelo ali com bilhões e bilhões de polígonos. E aí você fala assim, cara, não é possível que esse cara está fazendo isso. Então, isso, a tecnologia facilita de você ter, que antigamente um gráfico extremamente pesado, a sua máquina não rodava, a tecnologia hoje em dia possibilita você ter, né, cenários mega complexos em computador super de boa, tá rodando ali, né? Mas aqui o próprio, quer ver, tem o André. O André fez uma pergunta.
Mas você tem aí uma limite de máquina? Não, parece que você respondeu aí que não. Mas qual é uma máquina que você recomendaria? Que aqui tem um pessoal técnico, né? Então eles estão querendo assim, imagina, vai ser uma possibilidade. Eles vão tudo fazer o curso do metaverso, Renan. Vão lá tudo para a tua aula, né? E as aulas que a gente vai ter aí com os professores. E aí ele está perguntando: será que tem alguma máquina específica, né? Uma configuração mínima de máquina? Eu acho que assim, hoje, acho que uma das coisas mais importantes a se ter hoje são as placas de vídeo com Ray Tracing, RTX, né? A gente chama, com tecnologia de RTX, Ray Tracing, que é o que facilita muito, porque o cálculo que o 3D faz de luz, né? O processo do Ray Tracing, né? Da propagação da luz, esse processo é o mais pesado. Então, quando as placas vieram, que eu acredito que foi a partir da geração 20, quando eles vieram com a tecnologia de Ray Tracing, isso já facilitou bastante. Então, assim, para recomendar, acho que pelo menos ali você ter uma placa de vídeo com tecnologia de RTX, né? E aí um processador que você conseguir comprar, uma memória que você conseguir comprar, né? Um HD bom. Então, assim... O RTX é da NVIDIA. É uma tecnologia, exatamente, dele. Da NVIDIA. Tem Similar dele ou não? Não, assim, você tem muita placa de vídeo de outros fabricantes, né? Você tem muita fabricantes que faz placa de vídeo usando a tecnologia da NVIDIA de RTX. Né? Mas aí você tem assim... Ouvi essa. Mais... A Mila, ela já se inscreveu no curso de metaverso, Renan. Ela falou, já me inscrevi, estou ansiosa. Chega logo, novembro. Parece que chega tudo, mas não chega novembro. Vamos fazer esse personagem aí do Beta 1, então. Olha, já pensou? Até eu vou participar dessa aula aí, hein, professora? Você não vai participar? Nosso vídeo aqui está indisponível. O que está acontecendo aqui? É que eu entrei em outro lugar. Eu vou participar do curso inteiro, eu não vou perder nenhuma aula, porque as aulas serão imperdíveis. Eu também não vou perder a sua aula, né, Renan? Como eu vou perder a aula da Ariane? O curso inteiro será muito bom. Com certeza eu vou ser a primeira que vou entrar na aula do Renan. Né, essa coisa que a gente está falando, né? O pessoal, você precisa de ver, eu estou dando palestra para palestrantes, né? E como que o povo está curtindo o metaverso como também uma ferramenta para passar conhecimento, para gravar conhecimento. E essa coisa da realidade aumentada, sabe? É bem bacana também. Então, eu estou observando como as pessoas estão usando essas ferramentas para poder melhor desenvolver o material de educação. Tem uma Vitória XRX, é uma empresa americana que eles já têm preço para a Universidade de Vista de Fora, para salas. Eles fazem um trabalho muito legal na anatomia, eles fazem dentro da área, por exemplo, medicina, e você precisa mexer numa peça, tirar uma parte do corpo e entender um coração. O professor vai lá dentro do corpo, arranca o coração do corpo, abre o coração, aumenta ele e fala assim, bom, agora mostra para mim aqui onde que está o XPTO lá, que ele diz o nome, né? Aí a criatura diz, olha, o XPTO está aqui, que liga com isso, que sabe... Dentro do metaverso. Eu vi as crianças nos Estados Unidos, a gente vê esse pessoal fala muito de de secar o sapo, né? Eles têm essa aula ali em biologia, né? Sim. Eles estão fazendo isso no metaverso, não precisa mais pegar sapo nem nada, eles fazem no metaverso. Exatamente. Umas coisas que eu vi legais, incrível. assim, por exemplo, eu vi uma bem legal que é aquela criança que tem dificuldade, você leva ela no médico e ela tem dificuldade de tomar uma injeção, né? E aí ela colocava um óculos e ela começava a assistir um vídeo que ela é um super-herói, e aí vivia uma historinha ali. E aí tinha um momentinho rápido ali que, olha, ele ia te dar um selo no braço, né? Um selo de super-herói lá. Lá na realidade aumentada, isso. Aí quando a criança olhava para cá, e aí rolava o lance do selo, ao mesmo tempo a pessoa dava injeção, né? Então, a criança distraída nem se liga, porque, na verdade, quase não dói, é uma picadinha de fato, né? E a criança nem está achando que é coisa ali do multiverso, está ali super interagida ali, ela nem se liga que ela tomou uma injeção e a família sai feliz, porque é uma coisa que ia ser choradeira.
Não, e tem coisa a mais, porque a gente está falando de gente que tem pavor, a gente não está falando só de uma questão de... Está falando de pavor, tem criança que tem pavor, né? Tem adultos que têm pavor. E quando uma você outra põe ele parada. numa outra realidade, você faz uma imersão dele em outra realidade. Eu conheci o grupo que fez isso, Renan. É um grupo de design, de user experience e de design thinking. Nossa, os caras são incríveis. Fantástico. Eles são incríveis. Eu me dá vontade de chorar toda vez que eu vejo isso daí. Tem uma parada nova também que está rolando forte agora, que é no mesmo esquema do iPhone aqui, que é a empresa chamada Move.io. São os caras que estão pegando... eles colocam várias câmeras, por exemplo, num estádio, eu já vi essa num estádio de futebol, e é fantástico. E aí são várias câmeras que ficam filmando ali os jogadores, e eles conseguem identificar o movimento de cada pessoa no campo, no gramado. O do pé, da corrida, o tempo igualzinho, e aí ele reproduz isso para dentro do computador, igual você está vendo aqui. E aí ele movimenta, ou seja, imagina você está um dia, o jogo lá do Fortnite vai promover o jogo do Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil, dentro do Fortnite, em que os personagens são todos 3D. E aí você consegue andar ali em volta do estádio, você consegue assistir como se você estivesse no estádio e assistir do ângulo que você quiser o jogo, com o movimento real dos personagens, dos jogadores que estão lá no campo do estádio. E, assim, é fantástico você ter esse tipo de interação também, sabe? Tipo, a gente chama de rig, né? O corpo, Sim. O movimento do corpo chama de rig. Então, você ter todos os rigs dos personagens em tempo real para você assistir em qualquer plataforma é muito doido. Renan, eu vou te contar aqui, vou contar para... É segredo, tá? É só aqui para o grupo do Lapidata, tá bom? Tem um clube de futebol que eu estou fazendo curadoria de transformação digital e que a gente está estudando a gente não ter mais cadeira cativa, nós vamos ter experiência cativa no metaverso. Os seres humanos, os jogadores vão usar câmeras na roupa, porque já se comprovou que o óculos atrapalha, e aí essa câmera na roupa vai dar uma experiência de como se a imersão, e aí você vai comprar experiência cativa, e não mais cadeira cativa. O metaverso vai vender isso. Então, assim, tá muito divertido ver esse tipo de realidade acontecendo dentro dos ambientes. Exatamente. Você está proporcionando situações e experiências que possivelmente não daria para rolar, não dá para fazer com tanta gente. Às vezes, uma situação dessa, você pode colocar numa mesma situação 10 pessoas em 10 lugares totalmente diferentes. Então, assim, são experiências com a pessoa, por exemplo, agora, né? Mengão vai ter a final agora, lá fora. Não vou conseguir. Pô, meu sonho estar lá assistindo o jogo e tal, ter uma experiência de estar lá vendo, como se eu estivesse lá, pelo menos, sabe? Tipo, então, é fantástico o uso da tecnologia para esse tipo de coisa. Você conseguir ter esse tipo de experiência que você normalmente não poderia ter, né? É fantástico. E a coisa tem evoluído de uma forma assustadoramente rápida e maneira, e fantástica. Mas é isso, a gente depende muito da galera entender, estudar e propor também, né? A gente precisa dessa galera aí pensando para a gente. Mas para pensar primeiro para a gente, precisa que vocês entendam, né? Exato. É isso, você não precisa, às vezes, produzir tudo não, mas vai lá, pensa aí para mim aí, me manda ideia aí que a gente bota do peito. Exatamente. E se alguém aqui, que nem a Mila estava falando que queria um projeto aí para vários players e tudo mais, né? A gente pode oferecer não só o Renan, mas outros colaboradores que vão trazer não só a realidade aumentada, mas a cripto, moeda, trazer blockchain, NFT. Nós podemos trazer cidades gêmeas com o professor Júlio. Então, assim, a gente tem aqui um pool no Labdata também, como consultoria, para oferecer para as empresas, viu, Mila? Esse pool. Então, assim, o Renan faz parte desse pool também de consultoria, ele não estava sabendo, mas ele está sabendo agora. Ele fica sabendo assim bem ao vivo, hein, professora? Como é que é isso aí? Conta aí. Perfeito, tá certo, tamo junto. A pessoa já fica sabendo ao vivo, porque é assim que a gente faz, quem sabe faz ao vivo, não era isso que o outro falava lá?
Era da Globo o outro, não era? Aí, isso o que que aí. se passa? Se você precisa de alguma coisa muito específica, né? Vai lá com o Renan. Mas se você quer um negócio mais abrangente, que você quer ter uma visão, ter aí uma observação mais, assim, né? Web3, marketing. Nós vamos ter o Will também, que é uma sumidade na área aí, reconhecido pelo próprio Google como uma das agências mais importantes aí, não é, professora? Temos o Will, temos o Júlio, que também está fazendo o doutorado dele na área de metaverso com cidades smart cities, cidades inteligentes, negócio, coisa incrível, né? O Renan, né? Que, imagina, nem precisa falar que vocês já viram aí, tá todo mundo motivado a fazer o curso só pelo Renan, né? O Tiago, que vocês viram, a professora Alessandra Montini, que vai falar sobre analytics, mas, sobretudo, o crescimento desse analytics para uma coisa de futuro, que é o metadado. Como é que a gente vai administrar os dados? Porque hoje a gente tem lei para administrar dados de várias formas, né? Mas será que a gente tem as leis que administram os dados da tua retina? Então, o óculos vai saber informações antes mesmo de você saber, porque a tua, como chama essa menina do olho aí? Pupila. A pupila vai dilatar, porque mostrou seu interesse, e aí você ainda não sabe, mas você está muito interessado naquilo, você ainda vai vir várias outras informações do seu corpo, e aí ele já sabe que você se interessou por aquela imagem. E aí? Né? Isso existe regra para isso? Existe lei para isso? Não estou sabendo. Então, a gente precisa falar também sobre isso. Bom, enfim, existe um universo aí para se tratar. Professora, eu perdi o contato com o YouTube. Não estou conseguindo entrar. Então, depois me diz, tem alguma pergunta, tem alguma coisa aí? Porque eu tô fora aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguma pergunta? A Ariane falando aí sobre ele receber dados e tal, e ficar sabendo sobre o que você quer comprar, o que você gosta. Sim. Até voltando um pouco daquele assunto, né, sobre as pessoas não entenderem a tecnologia e terem medo do uso da tecnologia. Eu acho engraçado algumas pessoas, às vezes, que eu escuto, né? Aquela coisa do seu celular tá gravando o que você está falando, e aí daqui a pouco você... acabei de falar que eu quero comprar um carro, apareceu aqui anúncio de carro para mim aqui. Que absurdo, eles estão me espionando. Eles estão me espionando. Mas não é porque a pessoa não entende tecnologia, não conhece, e aí fica com medo, desesperado, não sei o quê. E assim, cara, calma, você quer desabilitar? Vai lá, desabilita. A Google te permite isso. Mas isso é uma tecnologia fantástica, super criada para criar um ambiente, né, um environment, como eles chamam, um ambiente confortável para você. Cara, se é isso que você fala, que é as coisas que você tem interesse, as coisas que você gosta, o que você está batendo papo, é isso que eles querem proporcionar para você, te mostrar mais, né? Cara, imagina que doido isso. Você falou que, cara, quero comprar um carro. E aí falou, tem esse carro aqui para comprar. Porque você tem um interesse nisso, né? Eles não estão colocando ali de bobeira, assim, tipo, para te espionar, eles estão espionando. Não, assim, acabei de falar sobre, enfim, metaverso. Começa a aparecer um monte de conteúdo de metaverso para mim no YouTube, começa a aparecer... justamente por isso que eles querem... É uma tecnologia para facilitar a sua vida, para otimizar a sua vida em vários sentidos. E aí as pessoas têm medo, né, do que não entendem, né? Sim, não, sim. estão me espionando. Outra coisa importante, né? A gente precisa aprender, entender. Tudo que a gente não entende, tem medo, bota medo, né? Não, foi sensacional. Renan, eu não tenho mais acesso ao YouTube, eu perdi o acesso. Professora, tem mais perguntas? Tem alguém comentando? Eu acho que... Por que será que eu perdi esse acesso? Agradecendo. Não sei, Ari, não sei não. Pode ter dado alguma instabilidade aí, mas até onde eu acompanhei aqui, todo mundo agradecendo. E eu vou agradecer, né, Renan? Muito, muito obrigada a você, a Ari, né, nossa parceirona aí, que está trazendo esse timão aí, esse super time das galáxias, esses monstros sagrados. E muito, muito, muito obrigada por estar aqui conosco e fechando, né, o nosso festival. Estamos fechando agora com você. E esperamos, né, encontrar você aí no nosso curso. Muito obrigada, pessoal. Vou passar para a Ari para dar um beijão para vocês todos. Muito obrigada por terem acompanhado aqui conosco, né? Acompanhado